mentira que experiência garante promoção. Você pode ter 10, 20 anos de chão de fábrica e continuar invisível. Chamam você só quando a bomba estoura. O filme é sempre o mesmo. Toca o rádio, você larga o almoço, corre, se suja de graxa, resolve a parada e quando tudo volta ao normal, ninguém lembra que foi você que salvou o dia. E o pior, se nada mudar, daqui a 5 anos você vai estar no mesmo lugar. Mais cansado, mais estressado e vendo um novato ser promovido no seu lugar. Eu sei que já passou por isso. Café frio, na mesa, madrugada de plantão, fora de casa, dor no corpo. Tudo isso por quê? Porque você se acostumou a apagar incêndio. Vale a pena continuar assim? Será que vale? E hoje eu vou te mostrar que existe um caminho para mudar esse jogo. Eu vou abrir a minha história e a de muitos profissionais que eu acompanhei. E você vai ver que não é sorte, não é puxa-saco, não é diploma, é método, é postura, é decisão. E eu sei o que estou falando. Foram quase 50 anos de chão de fábrica. Isso significa quase meio século. Eu vivi cada gota de suor dessa vida. Isso não é brincadeira. E eu me coloco no seu lugar. Quantas vezes eu cheguei em casa exausto, sem energia, nem para poder jantar com a família? Quantas vezes eu resolvi problemas gigantes e no dia seguinte parecia que ninguém lembrava de nada? Eu já fui esse cara invisível. Mas eu também vi gente mudar esse jogo. Zé Carlos, por exemplo, 12 anos sem promoção. Era o típico apagador de incêndio. Sempre correndo, sempre na correria, sempre na mesmice. Até que, em poucos meses, virou referência dentro da empresa. De esquecido, passou a ser chamado para dar opinião em reuniões técnicas. A Maria Aparecida, que quase desmoronou de tanto estresse. Até que um dia ela conseguiu evitar uma parada milionária numa linha de produção. Sabe o que aconteceu? Foi promovida. Hoje lidera uma equipe grande. E o João Carlos? Esse era conhecido como apagador de incêndio da fábrica. Chamavam ele só quando o fogo já estava pegando. Hoje é ele quem planeja a manutenção preventiva global do complexo. É respeitado, é consultado, é lembrado. E eu te pergunto, qual dessas histórias poderia ser a sua? Eu te digo, é mentira que só cresce quem puxa o saco ou quem tem diploma. Se fosse assim, eu não estaria aqui. Porque eu comecei praticamente sem diploma. Muito tempo atrás, sem curso chique. Naquela época não tinha. O que eu tinha eram mãos sujas de graxa, noites mal dormidas. E a vontade de ser diferente também era latente. E eu vi muita gente com diploma ficar travada no mesmo lugar. Eu vi muito técnico comum que ninguém dava nada virar referência porque se tornou indispensável. O segredo está em uma coisa: o gestor quer que você evite problemas, mas ele não quer aquele que fique correndo atrás do problema. Quer um exemplo? Eu conheci um rapaz que todo dia dizia, e todo mundo falava, esse aí não vai para frente, esse não tem jeito. Sabe o que ele fez? Passou a olhar o sistema como um todo, começou a antecipar falhas e registrar tudo que fazia. Resultado, foi chamado para assumir uma supervisão local. Se amanhã abrir uma vaga de liderança na sua empresa, o seu nome estaria na lista ou você continuaria invisível, correndo atrás do seu prejuízo próprio, correndo atrás do seu dia a dia, na mesmice e sempre igual? Pense, deixa eu te contar uma história de um veterano. Ele já tinha quase 2 décadas na empresa. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Plantões, finais de semana, noite em claro. Ele já tinha perdido a conta de quantas vezes foi chamado de madrugada. A família já não aguentava mais. Os filhos reclamavam que nunca viam o pai. E a esposa dizia, você dá tudo pela fábrica e não sobra nada pra gente. E no trabalho? Nada mudava. Continuava no mesmo cargo, na mesma mesmice. Um dia, no meio de tanta frustração, ele tomou uma decisão simples. Começou a registrar no caderno tudo o que fazia. Começou a propor soluções, ideias, propostas. Pouco tempo depois, a diretoria, quando precisava de alguém para liderar um projeto, sabe quem eles chamavam? Chamavam esse veterano. Porque ele tinha história, tinha prova, tinha postura, passou a construir uma história, passou a ser visível. E aí, ele ganhou aumento, ganhou respeito, mas acima de tudo, ganhou orgulho próprio. E pela primeira vez, sentiu que ele não era só mais um na mão de obra direta. Ele era cérebro, era referência. E agora eu te pergunto, você vai esperar 15 anos para ter a sua virada? Vai esperar tudo isso? Eu já fui esse veterano, já fui apagador de incêndio, já pensei até em desistir, mas eu virei o jogo, porque eu tive vontade de virar o jogo. E o que eu vou te mostrar aqui é exatamente o caminho que eu e muitos seguimos para sair da invisibilidade e se tornar visível, se tornar referência, se tornar elite. Eu descobri
percebi que existem 3 pilares que separam o técnico comum do técnico de elite. E é aqui que muita gente erra. Pilar 1, enxergar o sistema. Eu lembro de um caso que trocaram 3 motores em uma semana. Sabe por quê? Porque estavam olhando somente o motor. O problema estava lá no comando elétrico. Enxergar o sistema é isso, entender a causa na raiz. Um técnico que enxerga o sistema como um todo, ele não é só um executor, ele é estratégico, ele evita que o prejuízo se repita. Então, no pilar 1, enxergar o sistema, esse é o pilar 1. Você enxerga o sistema como um todo e vai direto e reto ao ponto, sem erro. Pilar 2, antecipar falhas. Eu te conto a história do Cláudio José. Ele começou a fazer checagem simples, antes do início de cada turno. Checagem, checklist de 5 minutos. Um dia ele percebeu algo estranho e conseguiu evitar que uma linha inteira de produção parasse. O gestor nunca mais esqueceu o nome dele. E este é o poder da antecipação. Se o cara que resolve ser o cara que resolve antes da bomba estourar. E é isso que transforma invisibilidade em reconhecimento. E esse é o pilar 2. Você antecipa as falhas antes de acontecerem e o resultado é o seu reconhecimento, a sua visibilidade. Pilar 3. Deixar rastros. Te conto agora do Paulo Sérgio. Ele era excelente, mas ninguém lembrava dele. Até que começou a registrar tudo. Relatórios simples, mais objetivos. Analisava falhas, analisava eventos. E um dia, numa reunião, o gestor puxou o relatório dele e disse: esse cara aqui merece estar num outro nível, merece ser reconhecido. E foi promovido. Simples assim. Você sabe por quê? Porque ele deixou rastro. Porque ele fez questão de ser lembrado. E esse é o nosso pilar 3. Você registra o que você faz, quem é visto é lembrado. Construa a sua história. Seja visível. Seja referência. Esse é o ponto-chave de ser elite. E em uma história de transformações, um dos meus colaboradores aplicou exatamente isso. E eu vi de perto essa transformação. No começo, ele era um típico apagador de incêndio, vivendo exausto, sem reconhecimento, mas um dia ele mudou a sua própria postura e começou a virar o jogo. Na primeira reunião, o nome dele foi citado para receber uma promoção. Ele chorou. E quando chegou em casa, contou para a esposa, e ela, emocionada, chorou também. E os filhos abraçaram o pai como se ele fosse um herói. Esse dia eu nunca esqueci porque eu testemunhei. Porque eu percebi que não era só uma questão ou sobre fábrica, era sobre vida, era sobre família, era sobre resgatar o orgulho próprio. E eu quero isso para você também. Hoje você viu que experiência só não basta. Você viu que continuar apagando incêndio te prende no mesmo lugar. Mas também viu que existe um caminho para você virar peça-chave e se tornar um eletricista de elite. No próximo vídeo eu vou te mostrar casos reais de transformação e o passo a passo que você pode copiar. Mas antes de sair daqui, toma uma decisão. Clica no link, comente oportunidade e entra no grupo VIP, Mentoria Mestre das Manutenções e Operações com o curso Eletricista de Elite. E essa pode ser a aula mais importante da sua carreira, mas só será se você agir agora, aqui e agora.